Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $50.200. Bitcoin que tem correção e liquida mais de 20 milhões de dólares. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação do preço, te mostrando se essa liquidação já é o suficiente para continuarmos a alta ou se iremos corrigir mais. Quero te passar a minha estratégia e perspectiva. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje não estou no escritório, então não estou aparecendo na câmera, mas acho muito importante atualizar a situação do preço para vocês. Então, nosso objetivo aqui vai ser começar no diário e ir para 4 horas, 1 hora, 15 minutos, te mostrando todos os tempos gráficos e a nossa perspectiva para cada um deles. Mostrando os pontos importantes da análise técnica e de sentimento, beleza? Então vamos começar aqui no diário, né? E no diário é importante a gente lembrar que o Bitcoin está testando uma zona decisiva dos 51 mil dólares, a zona de 0,618 de todo o movimento desde os 65 até os 29. É uma zona muito importante que, se for rompida, pode levar o preço a testar zonas onde tem pessoas presas ainda, né? Que para mim seria a partir aqui dos 54, 55 mil dólares, tá bom? Se a gente rompe com convicção a região dos 51, é bem provável que a gente chegue nesse 54, tá bom? E a partir aqui desse 54 até os 60 vai ser a decisão se a gente vai continuar a nossa bull run ou se a festa vai acabar, tá? E é claro que diariamente a gente vai atualizando vocês e falando as probabilidades em cada um desses pontos, beleza? Mas lembrem-se, a gente está num ponto importante que, se for rompido com força, o Bitcoin pode ir embora, porque a gente tem um gapzinho no VPVR, ou seja, não tem muita coisa entre o 51 e o 54, 55. Tranquilo? Continuando indo no 4 horas, a nossa tendência de alta continua linda e continua linda no sentido não só de estar com todas as nossas médias a favor, mas também o volume, né? A gente está com um volume muito interessante a favor da tendência de alta. Quando a gente sobe com volume, e quando a gente cai e consolida, não tem tanto volume assim. Então isso é um sinal de que provavelmente continuaremos essa alta. Então a gente precisa entender quais são as oportunidades que a gente tem para continuar captando essa alta, né? Então vamos chegar um pouco mais próximo aqui no 1 hora para a gente entender. 1 hora eu vejo claramente duas oportunidades, tá bom? A primeira eu acho que ela já foi. Foi a oportunidade que a gente teve quando o preço veio aqui e testou 0,5 de Fibonacci, muito semelhante ao que aconteceu ontem, né? Quando a gente também testou a região de 0,5 de Fibonacci. Para quem não conseguiu acumular nessa região, e a gente vai falar na análise de sentimento às liquidações, mais de 20 milhões de dólares, a gente pode pensar num breakout, ou seja, numa operação de rompimento a partir desta linha de tendência aqui. E aí eu ficaria de olho para um fechamento acima da região dos 50.600 dólares, tá? Se a gente fechar acima desses 50.600, acredito que a gente tem uma boa probabilidade de continuar alta e romper esse 51 para, quem sabe, ir buscar o 54, tá bom? Lembrem-se, a gente está num ponto importante e um ponto que, se a gente não demonstrar força e se manter acima do 51, a gente pode corrigir mais. Então, lembrem-se de dosar bem o risco nesse momento e entender que, se você for operar esse rompimento aqui, o seu stop ele tem que estar neste fundinho, correto? Mas, se a gente não conseguir ter esse rompimento, a gente pode também tentar pegar outras retrações aqui, desde que a gente tenha liquidação e instituições tentando acumular, como a gente teve ontem. Vamos falar um pouco sobre isso. Ontem a gente teve aqui algumas instituições claramente tentando acumular, né? Olha só o Order Book Depth Overlay aqui, com muitas instituições, e, para mim, a grande oportunidade foi nessa queda que a gente teve aqui até os 49.500 dólares, tá bom? Repara que em 15 minutos a gente teve quase 10 milhões de dólares sendo liquidados, e se for somar os 30 minutos aqui que a gente teve, mais de 15 milhões. Então, é justamente nesses momentos onde as pessoas estão sendo liquidadas e as instituições estão tentando acumular que a gente quer se posicionar, correto? No último vídeo a gente estava falando o contrário, né? As instituições tentando distribuir e as pessoas perdendo dinheiro para o outro lado. Então, a gente vai continuar fazendo isso
para sempre, né? A gente vai continuar acumulando onde as baleias e as instituições querem, e a gente vai continuar distribuindo onde essas baleias e instituições também querem. Isso não vai dar certo para sempre, tá bom? Mas tudo no mercado é probabilidade. E se a gente fizer isso constantemente, a gente vai ter uma baita taxa de sucesso, tá bom? Então é importante que vocês entendam essa questão da probabilidade para vocês trabalharem bem essa questão da liquidação e da oportunidade de acumulação ou distribuição, entenderem que vocês precisam colocar os stops. Porque se a gente ir acumulando, distribuindo, mas não gerir o nosso risco, em determinado momento o preço pode ir embora, seja para alta ou seja para baixa, e deixar a gente preso, tá bom? Então lembrem-se, esses indicadores estão dando muito certo agora, porém, se a gente não gerir o nosso risco, a gente vai perder no longo prazo. Beleza? Se você quer entender um pouco mais sobre gestão de risco, eu vou deixar o vídeo do Skin the Game no final aqui, quando a gente estiver tocando a musiquinha do encerramento. Beleza? Mas vamos lá. Sobre análise de sentimento aqui. Continua legal para mim, tá? Não tanto igual ontem, mas a gente tá com o nosso long short rate em 1.3. Ou seja, bacana, né? Por um preço acima dos 50 mil dólares. E as instituições aqui estão um pouco indecisas, né? Tá caindo um pouco nas últimas horas e tal. Mas nada que me deixa muito preocupado, tá bom? Até por isso, eu olharia neste momento aqui para duas possibilidades. Novas quedas e acumulações nas regiões de Fibonacci aqui, como a gente já testou 0,5, quem sabe esse 0,618 aqui, a gente até tem um alerta aqui na região dos 49.500 dólares, ou então o rompimento, tá? Dos 50.600. Essas são as duas oportunidades, o sentimento continua legal, porém, temos que lembrar que o risco continua aí, né? O risco está batendo na porta e a gente não pode negligenciar que a nossa dominância está em 41%. A dominância está quase na mínima do ano. Isso dita pra gente que as pessoas estão muito otimistas e estão todas indo para as altcoins. Quando elas vão para as altcoins, normalmente é prelúdio de que pode dar merda, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender isso, aproveitar a tendência de alta do Bitcoin, mas sem se expor muito, né? A gente não pode dar all-in agora, a gente não pode colocar muito do nosso capital agora. E se colocar, é importante que a gente gerencie o nosso risco e coloque o stop. Correto? Então tomem cuidado com isso da dominância, viu? Porque se o preço desandar e começar a cair, a gente não vai poder reclamar, mesmo entendendo que a nossa tendência é de alta. Porque a nossa dominância está apitando risco. Não está apitando topo, não está apitando que vai despencar. Não, ela está apitando risco, igual, por exemplo, o mercado em ganância nos nossos indicadores apita. Tranquilo? Continuando aqui, indo para uma análise onde as instituições estão, a gente, na verdade, não tem tanta instituição mais no book, tá? Parece que elas desistiram da briga intensa que elas estavam, e nesse momento a gente vê muita neutralidade, tá? No 1% a gente vê 149 milhões de compra contra 200 milhões de venda, ou seja, um pouquinho mais de venda, mas quando o preço vai mais próximo dos 50 mil dólares, isso muda, né? Vai mais pessoas tentando comprar, como vocês podem ver aqui. Então, a gente está num ponto onde as instituições estão brigando e está sendo aparentemente um preço justo para o Bitcoin. Então, a gente precisa, para mim, esperar esses dois movimentos. Ou o rompimento confirmado dos 50.600, ou, se você ainda não acumulou, uma queda com mais a liquidação abaixo ali desses fundinhos dos 49.500 para a gente acumular. Beleza? Desde que essas instituições estejam aqui comprando igual doidas. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço desculpas de novo por não estar com a câmera. Porém, não estou no escritório, né? Mas é muito importante atualizar vocês aí no feriado também e atualizar a situação do preço, já que a gente está numa região decisiva para o Bitcoin e essa região dos 51 mil dólares, caso seja rompida, a gente pode sim ir muito além. Mas a gente nunca pode esquecer que o risco está aí, está batendo na porta. Então, para mim, a principal estratégia no momento é aproveitar a tendência de alta do Bitcoin sem se expor muito ao mercado, tá? Isso eu falo não só no Bitcoin, mas nas altcoins principalmente. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã.